Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Debate promovido pelo grupo de formação política Renova BR, ao responder a uma pergunta do apresentador Luciano Huck, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, fez uma série de críticas indiretas ao presidente Jair Bolsonaro e ao governo federal nesta quinta-feira. Barroso disse que o Brasil vive hoje um sequestro da narrativa de quem se elegeu com um discurso contra a corrupção. Huck havia questionado Barroso sobre como o TSE vai reagir a ataques à credibilidade do sistema eleitoral. O ministro então respondeu da seguinte forma: na minha visão, há três fenômenos acontecendo que impactam a democracia. Três fenômenos distintos, mas quando eles se juntam, quando eles se acumulam, eles trazem um quadro problemático, que são o populismo, o extremismo conservador e o autoritarismo, que é uma assombração que sempre nos assusta aqui na América Latina, como na África, como na Ásia, como até em alguns países da Europa. E uma das manifestações contemporâneas do autoritarismo, Luciano, você acabou de mencionar, que é a tentativa de desacreditar o processo político, desacreditar as instituições e colocar em dúvida a autenticidade do processo eleitoral, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O Brasil, como todos os países do mundo, está sujeito à incidência desses três fenômenos a que eu me referi. Além de Barroso, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também participou da transmissão online. Huck condenou o não diálogo no Brasil ao formular uma pergunta para o governador do Rio Grande do Sul, também cotado como potencial candidato do PSDB ao Palácio do Planalto. Aspas para Huck: a sensação que eu tenho, Eduardo, é que falta o adulto na sala, sabe? E você, a meu ver, tem sido uma voz ouvida no cenário nacional hoje em dia, uma voz ponderada, uma voz defendendo a sensatez. Passados alguns dias da divulgação da carta de governadores criticando o presidente Jair Bolsonaro por postagem com valores remetidos aos estados pelo governo federal em 2020, vem à tona o nome de quem organizou essa ação nos bastidores. Segundo a Veja, partiu do governador do Rio Grande do Sul a ideia de escrever esse texto e foi ele quem cuidou de todo o conteúdo da mensagem. Horas depois da divulgação desse documento, Eduardo Leite disse em entrevista que Bolsonaro está matando os brasileiros na pandemia ao desprezar os cuidados sanitários, provocar confusão e ao não comprar vacinas. Começo essa com você, Fiuza. Olha, Vitor, falta adulto na sala, né? Realmente não tem adulto nenhum aí nessa sala. Só tem proselitismo, né? É um baile, né? É um baile de máscaras sem máscaras, né? Eu não sei nem por onde começar, Vitor. Assim, é tão patético, né? É tão óbvio. Eu vou começar pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Que falou que está preocupado com atos que desacreditem as instituições. É o que ele está fazendo. É exatamente o que ele está fazendo, um ato para desacreditar as instituições, porque ele é um magistrado da mais alta corte judiciária, batendo um papinho de oposição, entre aspas, com um pré-candidato a presidente que só pensa no antibolsonarismo e com um governador que também dorme e acorda fazendo demagogia contra o governo federal, porque também só pensa naquilo. Então, a primeira leitura que se faz deste alegre jogral entre esses três personagens é o seguinte: sobre desacreditar as instituições, é lastimável e muito preocupante ver um ministro do Supremo Tribunal Federal panfletando, né, dizendo o que os seus coleguinhas que são anti-governo federal querem ouvir. Né? E dizendo o que ele sabe que a imprensa carta marcada, que dá voz a esses mesmos personagens, quer ouvir também. O governador do Rio Grande do Sul é o seguinte: ele tem que responder pelos atos dele, porque o Luciano Huck é um aventureiro, né? O Luciano Huck é uma figura, um astro da televisão, né?
uma estrela aí de popularidade, ficou rico com isso, com os seus próprios méritos, e resolveu brincar de poder. Brincar de poder. Ele teria talvez credenciais para fazer política de verdade, mas ele até aqui não mostrou. Ele fica repetindo cartilha politicamente correta, né? Diuturnamente, e atacando aquele mal imaginário. Todos eles dão com os burros na água nessa premissa, porque eles estão fingindo que os resultados da pandemia são atribuíveis inteiramente ao governo federal. E o Supremo Tribunal Federal, ao qual pertence o ministro Luiz Roberto Barroso, cassou o poder do governo central para dirigir a política pública de enfrentamento à pandemia. Eu li ontem aqui no programa essa decisão, já tinha lido anteriormente e posso ler quantas vezes queiram, tanto em relação ao funcionamento da sociedade, circulação, funcionamento de atividades, quanto em relação à área de saúde. O STF resolveu no dia 8 de abril que são os governadores, como Eduardo Leite, que são os responsáveis. E a ação do Eduardo Leite é uma só, fazer lockdown para faturar as manchetes que ele sabe que irresponsavelmente tratam isso como política sanitária. Resumo da ópera, é um jogral patético, nenhum adulto na sala, fazendo política rasteira, fingindo defender a democracia e, na verdade, defendendo cada um deles os seus projetos pessoais. Zé Maria. Eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram, conversaram, porque existem dados ali nesse inquérito presidido por Alexandre de Moraes, e existem dados ali que levam a pensar que existe um complô. Isso eles descobriram através de detalhes, de investigações, de quebra de sigilo, abertura de sigilo, inclusive telemático de pessoas que estão participando de movimentos aqui no Brasil. E isso foi levado ao TSE. O medo era o mesmo de acontecer aqui, o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Uma eleição, ela precisa, no final da apuração, de que o adversário derrotado ligue e aceite a derrota. Se não aceitar a derrota, a eleição fica inconclusa, fica sob suspeita. Então, esse é o processo democrático. E eles chegaram à conclusão de que isso estaria sendo trazido para o Brasil e que o primeiro ponto dessa discórdia seria urnas eletrônicas, desconfiança das urnas eletrônicas. Tá, eu não analisei mérito sobre isso até agora, estou te contando uma história o que é que aconteceu. E aí o ministro Barroso chamou para uma reunião os próximos presidentes do Tribunal Superior Eleitoral. Presta atenção, o próximo presidente do TSE será o ministro Edson Fachin. Depois do Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes vai presidir as eleições de 2002. Nesta reunião dos três ministros, se discutiu ali segurança nas urnas e a conclusão foi de trazer para dentro do TSE partidos políticos e mostrar como as urnas, como o processo eleitoral funciona e assim por diante. E essa fala do Barroso vem exatamente no sentido de que isso já foi discutido no Tribunal Superior Eleitoral, em reuniões informais, mostrando exatamente que há em andamento um processo de descredibilização das eleições aqui no Brasil, ou seja, 2022. Eu contei essa história para dizer que os três ministros do TSE, o atual, o próximo Edson Fachin e o que vai presidir as eleições presidenciais de 2022, Alexandre de Moraes, já estão conversando e se inteirando sobre esse assunto, ou seja, é um pré-julgamento antes de acontecer, antes da denúncia, antes do julgamento, eles já estão definidos de que há um trabalho para inviabilizar a credibilidade da eleição brasileira. Diga, Ana. Bom, olha, Vitor, nós vamos comentar, né, ainda no programa sobre as últimas pesquisas aí para a corrida presidencial em 2022, mas isso que a gente vê, né, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, você veja a minha situação em explicar isso aqui nos Estados Unidos, que primeiro que não existe Tribunal Superior Eleitoral aqui,
e explicar que o presidente desse tribunal estava aí numa live com um possível candidato a presidente, alfinetando de maneira aí, quase que direta, né, o atual presidente. A sensação que a gente tem, Vitor, é que esse tipo de conduta, a gente talvez mais para frente a gente vai ver isso de uma maneira mais sólida, mais para frente, que eu digo daqui a uns meses e talvez em 2022, que até a eleição presidencial chegar tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas eles acabam sendo cabos eleitorais para a reeleição do presidente Bolsonaro. O que eles fizeram nessa live aí primeiro, é desprezar a inteligência das pessoas de entender o circo político que estava sendo, a atuação do circo político que eles estavam ali naquela live. A gente vai ver isso, Vitor, provavelmente até a eleição, até o ano que vem, até 2022, e o povo vai decidir nas urnas. Agora, outro ponto que eu achei interessante também, e que isso parte não apenas sobre esse assunto, sobre as urnas eletrônicas, como o Zé colocou, não vou nem entrar no mérito, mas parece que a mensagem que o STF dá muitas vezes, essa composição aí do STF, é que é proibido questionar. Você não pode questionar sobre a Constituição, você não pode questionar sobre a liberdade, você não pode questionar sobre vacina, hidroxicloroquina, sobre lockdown, você não pode questionar sobre eleição. É proibido questionar. O maior crime no Brasil hoje é o questionamento. A gente tem que abaixar e acreditar que o